aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Josias. Nós estamos começando hoje uma série de vídeos que vai falar sobre sedentarismo, tá? Nós vamos ver o sedentarismo tanto do ponto de vista físico, biológico, fisiológico, como do ponto de vista espiritual. O que é ser um cristão sedentário, tá? A gente sabe que, especialmente depois da década de 50, o estilo de vida da população ela vem mudando drasticamente. As pessoas cada vez menos fazem atividade física, as pessoas cada vez menos executam as suas atividades laborais usando o seu corpo, as pessoas cada vez menos se movimentam dentro das suas casas por conta do acesso à tecnologia, como por exemplo videogame, o controle da televisão, agora temos até o controle por voz, né? Então, antes para eu brincar eu ia para a rua, eu jogava bola, eu brincava de pegar, eu fazia uma brincadeira de polícia e ladrão, brincava de esconde-esconde. Hoje as crianças já nascem com um tablet e elas jogam por horas naqueles tablets, elas jogam por horas na frente do videogame. E isso então gera esse problema mundial chamado sedentarismo. O sedentarismo ele é um comportamento, mas ele é tratado pela Organização de Saúde Mundial como uma epidemia que tem uma relação direta com a obesidade. Para quem não se lembra, a gente já fez uma série de vídeos aqui falando sobre obesidade. Eu vou deixar aqui em cima o link para vocês acessarem também, caso vocês também queiram se inteirar sobre esse assunto, tá? E essa mudança de comportamento que continua crescendo, as pessoas continuam se tornando cada vez mais sedentárias, ela ocasiona então diversos desequilíbrios no nosso organismo, como por exemplo a própria obesidade, o surgimento de cardiopatias, que são doenças do coração, a desregulação do ciclo do sono, a dificuldade de muitas crianças para crescer, porque o crescimento ele se dá muito através dos impactos gerados nas epífises dos ossos, que são gerados exatamente pela atividade, pela corrida, pela caminhada, subindo uma árvore, trepa-trepa, enfim. Nós temos também como resultado o aumento do colesterol, o aumento da pressão arterial, né? Problemas osteoarticulares, ou seja, desenvolvimento de osteoporose, artrite, artrose, entre outras patologias articulares. Nós temos também o surgimento de atrofia muscular, né? O que é atrofia muscular? A musculatura que não recebe estímulo não se desenvolve, então ela atrofia ao invés de hipertrofiar, né? E nós temos também o surgimento do diabetes tipo 2. São apenas alguns dos problemas ocasionados pelo sedentarismo, sem contar um dos maiores problemas mundiais relativos a epidemias que hoje é presente em todos os países do mundo, que é a depressão, né? A depressão tem relação direta com o sedentarismo. Os hormônios que regulam o nosso estado de espírito emocional estão diretamente relacionados com a atividade física, com o exercício físico, ok? E é sobre isso que nós vamos tratar hoje, e nós vamos começar essa série falando sobre Noé, né? Então, se liga aí, pega a tua Bíblia. Hoje não tem treino, hoje o nosso foco é pensar, refletir e aprender através da figura desse homem de Deus chamado Noé, que tinha tanto a parte espiritual bem desenvolvida, como também a parte
física. Gênesis capítulo 6, então, vamos ler o versículo 8 e 9. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Justo, íntegro e andava com Deus. Andava no sentido realmente de andar com Deus. Cada momento da sua vida, Deus estava com ele e ele estava com Deus, que indica que existia um relacionamento íntimo, profundo, de Noé com Deus. Gênesis 6, versículo 22, vai dizer assim, ó: assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Obediência. Noé era obediente. Deus deu uma ordem para ele e ele foi lá e executou exatamente da forma como Deus pediu, né? Então nós temos aqui características impressionantes de um atleta de Cristo. Obediente, justo, íntegro e uma pessoa que anda constantemente com o seu técnico, no caso aqui Deus. Gênesis 5, 29 diz assim, ó: pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Uma pessoa que consola, um líder consolador, né? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, vamos lá também. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então ele não apenas era justo, como também ele era pregador dessa justiça que fazia parte dele. Ele disponibilizava essa justiça para outras pessoas. Em Hebreus capítulo 11, ok? Versículo 7 diz assim: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então aqui nós temos o Noé temente a Deus. Temor não é medo. Temer a Deus é amar a Deus acima de todas as coisas e agir segundo esse amor. Tá? Salvador, né? Então a figura do próprio Cristo Jesus aqui nesse texto. Um juiz, então uma pessoa justa, depois uma pessoa que oferece essa justiça e depois uma pessoa que através das suas próprias obras acaba julgando as outras. Ou seja, as outras veem ele e já ao ver essa pessoa tem o seu próprio juízo ali, né? E herdeiro da justiça, que é o nosso próprio Senhor Jesus, certo? Então nós vemos aqui a lista das características espirituais do nosso irmão Noé, do nosso atleta Noé, ok? E agora nós vamos ver as características físicas desse mesmo Noé, porque essas duas coisas não estão separadas, né? Elas estão intimamente ligadas. Existe algo dentro do nosso corpo físico e a organização desse corpo físico saudável que tem relação direta com o ministério que nós executamos, né? Então vamos lá. Noé, em Gênesis capítulo 7, versículo 6. Gênesis capítulo 7, versículo 6 diz assim: tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Noé tinha 600 anos de idade
600 anos de idade, eu vou repetir, 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram. E em Gênesis capítulo 6, versículo 3, diz assim, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Então, se nós diminuirmos 600 anos de 120 anos, nós vamos descobrir que o Noé foi chamado para construir a arca com 480 anos. E ele permaneceu construindo essa arca durante 120 anos completos. Consegue imaginar alguém fraco construindo uma arca por 120 anos? Eu não consigo. Ele precisava ser forte, fisicamente forte. O tipo de madeira usada na construção da arca é um tipo de madeira maciça, uma madeira nobre, extremamente pesada, né? Então, a gente vê aqui uma característica de força, e não só de força, mas de persistência também, porque não é fácil. 120 anos construindo uma arca e todo mundo olhando ao redor achando que o cara estava maluco. Não é verdade? Vamos às medidas da arca então, para a gente conseguir visualizar melhor ainda. Tá? Então a arca ela tinha 300 côvados de comprimento, e isso é mais ou menos 150 metros. 150 metros. Tá? Ela tinha 50 côvados de largura, ok? Isso são mais ou menos 23 metros. Tá? E ela tinha de altura 30 côvados, o que dá mais ou menos 15 metros. Isso é um navio grande. Tá? E tem mais ou menos as dimensões do próprio Titanic. Muito grande, enorme, construído provavelmente à força bruta, né? Eu não imagino que aqueles filhos dele iam ficar olhando ele fazer as coisas sem ajudar, né? Eu acho que eles ajudaram, né? Mas, mesmo assim, é um trabalho extremamente penoso, extenuante, desgastante, certo? Então, se nós calcularmos a área total dessa arca, é uma arca de mais ou menos 9.000 metros quadrados. 9.000 metros quadrados. E o volume total dessa arca, ele fica em torno de 40.000 metros cúbicos. Gente, isso é uma construção gigantesca, certo? E quando nós paramos para analisar esses materiais da arca, como eu já falei da madeira, né? A madeira de cipreste, ela é uma madeira que uma tábua de 40 centímetros, mais ou menos, ela pesa 5 quilos. Uma tábua de 40 centímetros pesa mais ou menos 5 quilos. Tá? De 1 metro pode chegar a 10, 12 quilos uma tábua de 1 metro. Você já se imaginou construindo essa arca, carregando pedra, carregando madeira de cipreste de 4 a 12 quilos, colocando ela numa altura de quase 15 metros? Como que ele fez isso, né? Muita força, muita persistência. Não é? Provavelmente era um excelente escalador, né? O peso total dessa arca, ela pode chegar então a 110 toneladas sem os animais dentro. Tá? Só que assim, não era só isso. O Senhor também falou que ele tinha que acalefatar. Vamos ler aqui que é melhor. Então ele tinha que acalafetar, né, com betume por dentro e por fora. Certo? E olha, não é fácil também fazer essa vedação da arca com betume, né? Isso dá mais ou menos em torno de 4,5 toneladas de betume.
Para cá vai afetar toda a arca. Tá? Então, tudo isso Noé fez sem se distrair, sem perder o foco, tá? Para cumprir o objetivo obedecendo a Deus. Então, toda essa parte espiritual, toda essa força física juntas para proporcionar à humanidade um salvamento vindo da obediência de um homem. Certo? Então, nós temos características espirituais: justiça, integridade, andar com Deus, obediência, consolador, pregador da justiça, temente a Deus, salvador, juiz, herdeiro da justiça. E nós temos também características físicas: força, vigor, persistência, determinação e foco, trabalho duro durante 120 anos. Ao final, o resultado obtido foi a salvação dele próprio, Noé, e da sua família. É como se Noé fosse o capitão de uma equipe que a lidera à vitória. Então, sobre Noé, a gente tem essas características espirituais, essas características físicas, e a gente continua essa série na semana que vem falando sobre Moisés, beleza? Então aguardem aí, forte abraço. Se vocês curtiram o vídeo, se vocês gostaram do conteúdo, se esse vídeo também edificou vocês, dá uma joinha para nós aqui, se inscreve no canal, compartilha com outros irmãos, faz essa mensagem chegar a outras pessoas também, certo? Forte abraço para vocês e até a semana que vem.